Revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? Oi pessoal, aqui é Lili e eu vou falar um pouquinho sobre Silent Hill Downpour, que é o 8º jogo de uma das séries mais famosas de survival horror já lançadas. O Downpour é o segundo jogo da franquia a ser lançado para o PlayStation 3. O primeiro, que foi o Silent Hill Homecoming, teve expectativa demais em cima e acabou sendo um fracasso entre os fãs. E agora, 4 anos depois, todo mundo estava com o pé atrás com essa história de mais um jogo desenvolvido fora do Japão. E a grande pergunta é, vale a pena jogar o Silent Hill Downpour? Vale! E agora eu explico por quê. O personagem principal do jogo é Murphy Pendleton, um presidiário. E não, a gente não sabe que crime ele cometeu quando o jogo começa. O Murphy e um grupo de prisioneiros estão sendo transferidos de uma penitenciária para outra, quando no meio da viagem a estrada desaparece e pronto, um acidente joga o ônibus em Silent Hill. Sem dar spoilers, o que eu posso adiantar para quem conhece um pouquinho a série é que a trama tem uma pegada muito mais pessoal, que é mais ou menos o que acontece no Silent Hill 2 ou até mesmo no Shattered Memories, que foi lançado para Wii e PlayStation 2. Não tem nada de deuses, nada de cultos religiosos, é tudo baseado em culpa, desejo de vingança, raiva e coisas do gênero. Não tem nenhuma grande surpresa também, mas os detalhes eles vão sendo entregues assim em doses homeopáticas. Então, no fim do jogo, você ainda tem o que descobrir, o que entender da história. Dá pra deduzir antes? Dá. Mas é bom de qualquer forma. E também é difícil você não ir com a cara do Murphy, que já se firmou como um dos protagonistas mais carismáticos de Silent Hill. Agora, uma das maiores preocupações dos fãs da série, com certeza, foi a trilha sonora. Por quê? Esse foi o primeiro jogo da franquia que não teve o trabalho do Akira Yamaoka, que é o compositor japonês que fez um trabalho que, enfim, já é assinatura de Silent Hill. E quem assumiu o comando do barco no lugar dele foi o Daniel List, que é um compositor que trabalha muito mais com filmes e séries. Inclusive, ele é o responsável pela trilha de Dexter. Esse foi o primeiro jogo do List e olha, palmas pra ele. Soa como Yamaoka? Não. Mas soa como Silent Hill? Sem dúvida. A trilha do Downpour é um pouquinho mais orgânica e sutil do que a dos jogos anteriores, mas ela cria um clima fantástico durante o jogo. Para os mais atentos até, a repetição de uma batida em várias faixas remete um pouquinho à chuva, que é um tema central aqui. E outro ponto importante para a gente comentar é o sistema de combate. E ele é importante justamente por não ter importância nenhuma para a série. Não entendeu? Tá, eu explico. Em Silent Hill, as lutas sempre foram meio duras e limitadas. Fugir geralmente era melhor do que enfrentar uma criatura. Isso mudou no Homecoming, porque tudo bem, colocou um soldado como personagem principal, e com isso o jogo implementou um sistema de combate complexo, cheio de combos e não emplacou. O Downpour ele permite que você bata e defenda ataques das criaturas, mas é só. Acabou. Provavelmente vai incomodar os jogadores que preferem controlar o Kratos, mas não dá pra agradar todo mundo. E já que nós estamos falando de combate, os monstros do Downpour são bastante controversos. Ok, o design não é dos mais criativos, é tudo humanoide demais. Por outro lado, não vai pensando que deixaram o simbolismo de lado. Cada criatura tem significado, sim. Mas disso a gente fala em outro vídeo, sem medo de spoilers. Agora, a cidade tá com um design impressionante. Os cenários são lindos. Na medida, é claro, que um lugar abandonado, assombrado e destruído pode ser lindo, né? A graça ela tá nos detalhes, que fazem Silent Hill parecer real. Tipo, lixo jogado pelas ruas. Essas pequenas coisinhas assim que fazem parecer que a cidade era habitada. A névoa também continua por lá, só que ela é mais suave. E agora a gente tem uma chuva que vem e vai aleatoriamente. E se chover, a melhor coisa que você pode fazer é procurar abrigo, vai por mim. As criaturas elas ficam muito mais agressivas e começam a andar em bandos. Também capricharam na versão Nightmare dos cenários, aquela versão mais bizarra de Silent Hill. Enquanto a chuva domina o lado normal, aspas aí, da cidade, nesse outro plano você começa a ter outros temas também, como relógios, engrenagens, eletricidade. Tudo isso tem razão de ser, tudo tem alguma conexão com a história do Murphy. E se você tem uma imensidão silenciosa para ficar explorando a maior parte do tempo, a Silent Hill Nightmare ela traz umas perseguições que dão uma agitada no ritmo do jogo, quebra bem legal. Outro ponto positivo são os puzzles. Tá, tudo bem, muitos deles se resumem a encontrar uma combinação certa para abrir um cofre. Só que tem alguns que são geniais, como o de João e Maria, que obviamente não vou contar aqui.
Para completar, o jogo também tem sidequests, que é uma novidade na série, muito bem-vinda. Você pode avançar sem problemas, deixando elas para lá, mas elas também se integram bem ao jogo. Você vai jogando de forma fluida, elas surgem, você passa por elas e quando vê, na verdade aquilo não era necessário para a trama. Mas nada é perfeito, né? E o maior problema do Dawntor tá no acabamento. O jogo ele tem uns probleminhas de frame rate e ele dá umas travadas que podem atrapalhar. Isso é mais frequente quando entra o autosave, e esse é mais um negócio que tem incomodado. Como a série sempre teve save points, é difícil acostumar com essa coisa do autosave. Especialmente porque não dá, por exemplo, para você salvar o jogo, explorar uma área e falar, opa, eu podia ter feito isso aqui de uma forma diferente, e aí voltar atrás e recomeçar daquele ponto em que você salvou. As texturas, elas também falham um pouquinho quando os cenários ainda estão carregando ou até no começo de cutscenes. Mas engraçado, isso em alguns momentos dá até uma sensação de estranhamento, fica aquela coisa meio esquisita que compõe bem, de vez em quando, não sempre. E também tem a famigerada música do Korn na abertura do jogo, que ficou uma abertura bem fraca para completar. Mas essa parte ninguém precisa assistir. E então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, recomendando o jogo a todo mundo e desejando a vocês um bom passeio nesse lindo balneário que é Silent Hill.